Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria a gente estar aqui para a segunda aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. Você já está com a revista na mão, você já está aí para assistir a nossa aula. Nós vamos hoje falar sobre o tema Bibliologia. Tá aqui, vamos abrir a nossa revista, lição de número 2, Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, né? Olha, o texto áureo diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavras célebres, maravilhosas do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que até hoje nos inspira também a dizer a mesma coisa. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Me diz aí, você se envergonha de pregar o Evangelho? Você se envergonha de ser crente? De andar com a Bíblia? Acredito que não, né? Acredito que você não tem vergonha de se identificar com o Evangelho de Jesus. A verdade prática é a seguinte: a Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora da leitura. Aleluia! A Bíblia é o único livro cujo autor do livro está presente na hora que você está lendo. Porque o autor da Bíblia, de fato, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou os escritores a comporem seus livros. E este autor divino, esse autor por excelência, ele está presente quando você está lendo a Bíblia. Ele pode tirar sua dúvida, ele pode esclarecer um versículo para você de uma forma maravilhosa. Da próxima vez que você for ler a Bíblia, peça: Espírito Santo, me explica aqui, me ajuda, me esclarece a tua palavra na leitura. Olha, essas leituras diárias aqui é para você estar lendo segunda-feira o poder da palavra, na terça-feira toda escritura é divinamente inspirada, na quarta-feira assim sucessivamente. Leia as leituras diárias para edificar a sua fé. A leitura bíblica está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha que coisa linda. Desde a infância, Timóteo era ensinado na palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero começar dizendo para você: a Bíblia é a nossa principal ferramenta. A Bíblia é a nossa principal ferramenta, é dela que vem a nossa fé, a revelação de Deus, é a palavra de Deus para a nossa vida. E Paulo fala aqui para Timóteo de como a palavra de Deus é inspirada, é importante para o preparo do cristão e a capacitação da nossa fé. Eu quero começar introduzindo dizendo assim: parece-nos difícil acreditar. Houve uma época no mundo em que não tinha uma Bíblia. Todavia, durante os primeiros tempos, parece que não havia uma revelação escrita. Veja bem, presta bem atenção. Não se registra quaisquer escritos inspirados antes dos dias de Moisés. Antes dos dias de Moisés, não havia escritos inspirados. Ora, a própria ciência humana diz que a linguagem escrita só foi elaborada ali poucos anos antes de Abraão, muitos anos antes de Moisés. A escrita ainda estava sendo ensaiada, né? Naquele período que eu costumo chamar de pré-história bíblica, lá pelo capítulo 11
12 de Gênesis, ainda era um tempo muito distante, a escrita ainda era muito inicial, muito incipiente. Então, os livros da Bíblia só começaram a ser compostos, escritos, registrados a partir de Moisés. A partir de Moisés, né? Então, veja, apesar de haver homens santos naqueles dias, Abraão, Enoque, não é? Com os quais Deus tinha frequente comunicação verbal, mesmo assim nós não encontramos escrito que qualquer um deles fosse inspirado para escrever a palavra de Deus. Nenhum desses homens de Deus recebeu autorização para escrever a palavra de Deus, ou para colocar ela em forma escrita, né? Ele fez de forma verbal, ó. Eles passaram a revelação de Deus, o conhecimento da palavra de maneira verbal, de uma maneira direta e pessoal, como fez Adão em Gênesis 2:16, como Caim fez em Gênesis 4:6, Noé, Gênesis 6:13 e assim por diante. O primeiro período da revelação de Deus foi passando uns para os outros de forma verbal. Aí você deve perguntar, mas pastor, quer dizer que aquelas histórias de Noé, a história da criação humana, a história da criação do mundo, foi passada verbalmente, conversando, sim. As antigas civilizações humanas, elas contavam histórias enormes, sentado à beira da fogueira, sentado na varanda da casa, no terreiro da sua, onde moravam, eram nômades, ali debaixo das tendas ou em volta das tendas, eles contavam histórias por horas e horas e horas. E havia um costume, uma tradição de memorizar essa história. Você sabe, deixa eu te dizer uma coisa, que o celular, os livros, essa modernidade fez com que a gente não precisasse decorar quase nada. Hoje em dia a gente não decora mais telefones como decorava antigamente. Antigamente tinha que decorar o número da casa, tinha que decorar o caminho para chegar lá, não é verdade? Hoje tem GPS, hoje tem celular, a gente tem preguiça de decorar. Confia e deixa lá. Naquela época, eles tinham que aprender tudo, decorar tudo. E, amados, a gente sabe que não faz muitos anos a juventude da igreja decorava capítulos inteiros da Bíblia. Isso agora, 40, 50 anos atrás. Você imagine, há milhares e milhares de anos atrás, há relatos de tribos de índios que guardam a história das suas civilizações gerações por gerações. Era assim como a Bíblia passava de geração em geração. É por isso, irmãos, que os 11 primeiros capítulos de Gênesis, anota isso aí, ó. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, isto é, antes de Abraão, a Bíblia foi escrita em forma poética. Isso porque isso facilitava decorar, facilitava guardar a memória das histórias, cantando músicas, recitando poesias, sabe? Eles faziam verdadeiras odes poéticas, sabe? Guardavam muita coisa na memória, muita coisa. Mas a partir de Abraão, a partir de Moisés, veio a escrita da Bíblia, ele começou a escrever retroativamente, né? Vamos aprender aqui um pouco mais sobre a Bíblia. A palavra Bíblia, você tem que corrigir isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. É a palavra Bíblia. Vem do grego Bíblia. Exatamente a palavra Bíblia é uma palavra grega, não é de origem portuguesa. Toda vez que você diz Bíblia, você está falando grego. Bíblia é uma palavra grega que significa livros. Isso porque a Bíblia não é um livro só. Elas são 66 livros inspirados por Deus para compor a sua revelação escrita. Revelação escrita. Deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui, ó. Existe a revelação natural
que é aquela que vem do sol, das estrelas, das montanhas, dos mares. Todas as coisas que Deus criou falam para nós da existência de Deus, né? Existe a revelação verbal, que é aquela que foi passada, como eu lhe falei, de família em família, de histórias em histórias, canções e canções. Existe a revelação pessoal. A revelação pessoal é Cristo. Cristo é a revelação pessoal de Deus, né? E existe também a revelação escrita. A revelação escrita é a Bíblia. E essa é a última forma de revelação de Deus antes da gente ir para a glória celestial. E por que Deus quis que a sua palavra fosse escrita no livro? Porque é mais difícil esquecer, é mais difícil apagar, é mais fácil você passar de gerações em gerações aquilo que está escrito, né? Por isso Deus autorizou e inspirou cerca de 40 escritores para escreverem a Bíblia Sagrada. Eu não sei se eu vou falar ali na frente, já vou colocar aqui também. Foi aproximadamente, viu gente? Olha, a gente põe um tiozinho assim solto, aproximadamente 40 escritores sagrados foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Aproximadamente 40. João, Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, Davi, 40 escritores. Vivendo em épocas diferentes, vivendo em situações, circunstâncias diferentes, mas todos direcionados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é um livro harmonioso, porque o seu autor principal é o Espírito Santo, né? Vamos para frente, ó. Pastor, antes de você me perguntar, já está aqui, ó. A Bíblia Católica possui 6 livros a mais. 6 livros a mais, né? Que são conhecidos como livros apócrifos, que significa obscuros, indefinidos. São eles: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. São esses 6 livros aí a mais, né? Por que são chamados de apócrifos? Por que eles recebem esse nome apócrifos? Significa obscuro, indefinido, porque eles não têm a autoria definida, não é uma autoria clara. Eles não têm harmonia doutrinária com os demais livros e por isso eles não foram realmente aprovados no cânon da Bíblia Sagrada. Permaneceram na Bíblia Católica porque eles respaldam certas doutrinas católicas, mas conflitam com as demais doutrinas dos demais livros da Bíblia. Portanto, nós só acreditamos em 66 livros inspirados por Deus. Está aqui, ó, 66 livros inspirados por Deus que já provaram a sua divindade, a sua inspiração divina. Vamos aprender aqui que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais. A Bíblia original de Paulo, de Pedro, de Moisés, foi escrito, olha, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua dos judeus. O hebraico hoje é uma língua morta, é uma língua que está ainda em estudo, estão tentando recuperar o hebraico, mas é uma língua que não é tão falada assim, né? Então vejam bem, apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico no Antigo Testamento. Aramaico também pode-se dizer que é a raiz do hebraico, né? O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, né? Havia partes em latim, partes em aramaico, mas a maioria em grego. Por isso que eles estudam tanto o hebraico e o grego para estudar a palavra de Deus. É bom você saber disso, porque existem palavras na Bíblia que não são muito utilizadas nos nossos dias. Como nós vamos entender? Vamos entender lembrando o que isso significava para os hebreus. O que isso significava
para os gregos, para as línguas orientais. Não é verdade? A palavra discípulo, eu levei um bocado de tempo para entender melhor a palavra discípulo. Porque quando a gente interpreta a palavra discípulo, geralmente a gente fala que é aluno, mas discípulo é seguidor, imitador, alguém que procura ser igual ao seu mestre. Isso é discípulo, né? A divisão em capítulos da Bíblia, olha, as divisões em capítulos surgiram no início do século XIII, quando um erudito da Universidade de Paris, chamado Stephen Langton, as introduziu na Bíblia Latina, traduzida por Jerônimo no século IV, né? A Bíblia Latina era a Vulgata, tá certo? Chamada Vulgata. E foi feita a divisão de capítulos, olha, pelo século XIII, quer dizer, bem recente, né? Bem recente. A divisão em capítulos desenvolvida por Stephen constitui-se uma importante ferramenta para o estudo da Bíblia. Nos 2 séculos seguintes, outros começaram a usar o seu sistema de capítulos em novas cópias da Bíblia, em latim, bem como em outras línguas. Por que a importância do capítulo e dos versículos? Vou já falar. Divisão em versículos. Os versículos numerados surgiram em torno de 1440, quando um rabino de nome Isaac Natan os adicionou à Bíblia hebraica para que ele pudesse produzir uma concordância para esta Bíblia. As divisões em versículos do Novo Testamento que temos hoje foram introduzidas por um estudioso chamado Robert Stephanus, ou Robert Steny, que era o seu nome francês, né? Olha bem, vejam que foi feitas as divisões em épocas diferentes, né? Épocas diferentes, mas tanto os capítulos e versículos são extremamente importantes. Você já imaginou? Antes a Bíblia era feita em rolos, não havia capítulos nem versículos, eram centenas de palavras. Você parou ali de ler Isaías, um texto de Isaías, não tinha capítulo nem versículo, nenhuma numeração. Quando você quisesse encontrar de novo, meu Deus, você ia ter que ler quase tudo de novo. Os capítulos e versículos são divisões necessárias, indispensáveis em livros de grande proporção, de grande extensão, como a Bíblia. Nós temos 66 livros. Se não tivesse capítulo e versículo, se tivesse só capítulo, Salmos 159 capítulos de Salmo, né? 150 capítulos de Salmo. Como é que você ia encontrar um versículo no meio do Salmo 119? Como você ia encontrar se não tivesse versículo? Era muito difícil. Os capítulos e versículos não são obra de Deus, inspirada por Deus. Foi uma inteligência humana dada por Deus para poder dividir a Bíblia e a gente poder encontrar mais fácil as passagens da Bíblia. Agora vamos falar sobre inspiração da Bíblia. O que é inspiração, pastor? A palavra inspiração significa a capacidade dada por Deus para transmitir a verdade sem mistura de erro. Inspiração é a capacidade de transmitir a verdade sem mistura de erro. Os escritores da Bíblia receberam uma inspiração para transmitir os fatos, as verdades, as revelações, sem perigo de cometerem erro, porque eles estavam debaixo de uma inspiração, de um direcionamento. Agora escuta e presta bem atenção. Vou até mudar a cor desse para você guardar isso aqui, ó. Em relação às Escrituras, nós cremos que esta inspiração é única, é plena e é verbal. Presta atenção aqui, irmão, presta atenção. Nenhum outro livro tem a inspiração que a Bíblia tem. Nenhuma outra pregação, revelação, profecia tem a inspiração no nível, no caráter, na natureza da inspiração da Bíblia. Aprenda isso. Nenhum livro é igual à Bíblia, nenhuma profecia se compara à Bíblia. A Bíblia está acima de todos
os livros, ok? E o que significa inspiração única? Ela é canônica. O que é inspiração canônica, pastor? Canon, deixa eu colocar aqui, ó, canon. Canon significa medida, padrão, né? Padrão. Não tem um metro? Não tem um metro? Lá na França tem um instituto lá que guarda a medida certa do metro. Todo metro do mundo tem que seguir aquela medida. 100 centímetros exatos, né? Assim é a Bíblia é a medida, é o padrão, é o canon da nossa direção. Não pode ser comparada a qualquer outra inspiração artística, literária, nenhum. Nenhum livro produzido em qualquer época pode ser comparado à Bíblia. 40 escritores humanos vivendo distantes um dos outros por tempo, geografia, vivendo em circunstâncias diversas, foram direcionados pelo Espírito Santo a escrever uma só mensagem, a Bíblia. A gente olha para a Bíblia e vê unidade, vê uma só mensagem, uma revelação, tem começo, meio e fim. E quando você imagina que foram escritos por 40 pessoas diferentes, que viveram longe uma das outras, tanto geograficamente quanto cronologicamente, como foi possível? Como foi possível essa proeza? Porque o Espírito Santo estava editando, direcionando e produzindo a Bíblia Sagrada. Aleluia! Né? O que é inspiração plena? Inspiração plena quer dizer todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus, sem exceção. A inspiração se estende a todas as partes Olha, presta atenção agora no que eu vou lhe mostrar. Até mesmo as palavras de Satanás. O registro destas palavras foi inspirado por Deus para a nossa advertência e o nosso ensino. Se alguém lhe perguntar, pastor, mas o senhor disse que a Bíblia toda é inspirada, mas e as palavras do diabo? Foi o Espírito Santo que mandou ele falar? Não. Mas o registro, anota isso aí, Mateus, anota isso aí, Marcos, o que o diabo disse, o que o diabo falou, o que o diabo fez, serve para a nossa advertência, serve para o nosso ensino, por isso foi inspirado por Deus. Ok? Inspiração verbal, pastor. O que significa inspiração verbal? Inspiração verbal quer dizer a teoria que afirma que cada palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Não apenas o pensamento, não apenas a ideia, mas a escolha da palavra. A frase foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Não foi apenas Mateus teve uma ideia e eu vou escrever aqui de qualquer jeito. Não, o Espírito Santo levou eles a utilizar as palavras certas para poder alcançar os objetivos corretos da palavra de Deus. Então, da próxima vez que falar de inspiração, se lembre disso. Ela é uma inspiração única, plena e verbal. Única, plena e verbal. Ok? Depois você estuda isso de novo. Revelação da Bíblia. No texto bíblico nós encontramos 3 tipos de origem dos textos: a tradição oral, os registros e a revelação. Acabei riscando aqui no meio. Ó. Tradição oral, registros e revelação. Tradição oral. Eu acabei de falar para você aqui, ó, que do capítulo 11 de Gênesis, do capítulo 1 até o 11, nós temos uma tradição oral, o conhecimento foi passado verbalmente, né? Mas a revelação também veio por pesquisa de registros, porque muitas das histórias escritas por Moisés datam de épocas antes dele e foram pesquisas que ele fez de histórias dos patriarcas. Ele pegou, apanhou as histórias, escreveu para que isso se tornasse perpétuo na revelação bíblica. Sim,
o registro da criação, o registro da criação humana, da divisão das nações, da divisão do mundo, capítulo 4, 5, 6 até o 11 de Gênesis, Moisés buscou dos patriarcas, buscou das fontes para escrever e compor, pela direção do Espírito Santo, compor o livro de Pentateuco, ok? Mas não foi só Moisés, a Bíblia também fala aqui, olha, de Lucas, né? Lucas também escreveu o Evangelho pesquisando, porque Lucas não foi apóstolo. Opa, olha para cá. Lucas não foi apóstolo, ele não andou com Jesus. Tudo que ele escreveu no Evangelho dele, ele pegou de Pedro, ele pegou de Mateus, ele pegou de Paulo, ele pegou dos apóstolos e escreveu e fez o mais completo e detalhado evangelho que está no Novo Testamento. E foi por inspiração divina, é uma obra realmente de Deus. Revelação do Espírito Santo. Há livros e passagens da Bíblia que são revelações dadas diretamente por Deus. Como foi a lei dada a Moisés no alto da montanha, como foram as revelações de Daniel, de Ezequiel, de Isaías e também o livro de Apocalipse. Revelações diretas dadas por Deus, né? A autoridade da Bíblia. Pastor, como a gente sabe da autoridade, como a gente prova a autoridade da Bíblia? Veja, o autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor, porque ele é o autor, tudo se fundamenta nele, portanto a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Por várias vezes na Bíblia, ela vai dizer que ela é a palavra de Deus. É Deus falando. A autoridade foi confirmada por Jesus. O Senhor Jesus confirmou várias vezes a autoridade da Bíblia. Ele disse, nem mesmo um i ou um tio jamais passaria da lei até que tudo se cumprisse. Até que tudo se cumprisse. E ele se referia à sua palavra. A autoridade evocada para si mesma. A própria Bíblia diz que ela é autoridade por ser a palavra de Deus. Olha como é que está escrito, ó. Assim diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor. Então não é uma composição, um livro de pensamentos, de teorias, não é um livro de pesquisas humanas, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu quero deixar você com esta lição para dizer a você que você pode encontrar na Bíblia tudo o que você precisa para a sua tristeza, para as suas angústias, para as suas tribulações. Busque na palavra de Deus. Amém? Queridos, olha, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar a frase-chave e o link para você dar a sua presença, tá? Vai aparecer aqui do lado, ó. Aqui do lado do vídeo vai aparecer também o link. E embaixo tem uma palavrinha mais. Clica nela, vai abrir aí uma parte e você vai ver a frase-chave e o link para você dar a sua frequência, para você poder no final da escola ganhar a sua revista, quem sabe ganhar o livro, tá certo? Deus abençoe, creia na Bíblia, se alimente da Bíblia, pratique a Bíblia e Deus será contigo em toda a tua caminhada. Amém. Amém.